Gabriel, se você estiver falando, a gente não está ouvindo. Vai que você está falando, o microfone está desligado. A Aline mandou o coraçãozinho, porque a Aline já falou com o microfone desligado. Eu nunca fiz isso. Né? Eu acho que a Dona Beth deve ter saído para fazer alguma coisa. Então, aí vai sobrando, né? E a Dona Beth não pôde fazer, a Dona Maria Tereza vai fazer oração para a gente. Desculpa, Thales. Então volta a Dona Beth. Tudo bem? Tá bom. Já pode fazer oração? Meu neto que veio deixar cachorro aqui, que eles vão viajar amanhã, e eu fico com a filha deles. A senhora consegue fazer oração para a gente? Consigo, Então tá bom. Então, vamos com fazer isso, então. certeza. A Maria Tereza respirou aliviada. Então tá bom. Então vamos começar a nos acalmar, entregar nossa vida mais uma vez nas mãos de Jesus, pedindo a Ele que proteja nossas famílias, nossos trabalhos, as escolas, os que ainda estão estudando aí no grupo, e proteja o nosso mestre espiritual, que é o Thales, para que ele possa continuar sempre nos trazendo conteúdos de amor, de compreensão, de paciência, que é o que o mundo mais precisa nesse momento, né? Tolerância, paz. Que Deus, nosso Senhor, esteja conosco essa semana, nos abençoando e nos guiando. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então vamos trabalhar. Nós paramos no versículo 38 do capítulo 9 de Lucas, depois que houve a transfiguração, a narração de Lucas, e ele descendo, né? Descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Nós paramos e falamos sobre multidão a vez passada, o significado da multidão, né? Agora, e eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Veja que interessante. Um homem da multidão clamou, dizendo: Nós fazemos parte da multidão que procura Jesus? Quantas vezes nós clamamos, né? Aí observa que não foi usado o verbo no passado, disse. Os apóstolos, eles eram, não só os apóstolos, mas os evangelistas, eram muito inteligentes. E eles escreviam inspirado. Então, o dizendo é o gerúndio do verbo, né? Não foi o passado. Significa presente contínuo. Mostrando que todos aqueles que procuram Jesus clamam, porque nós ainda vivemos em dores. Então, nós clamamos por Jesus dizendo: Mestre. Então, ele pede: Peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Isso é importante, né? Aqui nós também devemos considerar o amor do paternal em relação ao filho. Ele vai e pede ajuda pelo filho. Quantas vezes a gente não pede ajuda pelos filhos, né? Pede para que as pessoas ajudem. Há um tempo atrás, agora, umas 3 semanas atrás, eu pedi ajuda para a Carla, para o Ronaldo, para o Carlos, para a Maria Clara, para receber o Manuel, que ficou aqui 2 semanas lá na casa deles para se adaptar, para procurar as coisas aqui, para organizar as aulas. Então, a gente clama pelos filhos, a gente pede pelos filhos, é natural. E agradecemos aqueles que nos atendem. Os pais tendem a pedir pelos filhos, né? Boa noite, Thiago, seja bem-vindo. Então, o amor paternal, boa noite, dona Nair, seja bem-vindo. Acontece aqui, ó, nessa demonstração, né? O homem da multidão vem e fala ao mestre clamando pelo filho, porque é o único que eu tenho, que torna a situação ainda mais complexa, porque para aquela época, o filho, ele passaria adiante o sangue do pai, mantendo aquela família. Então,
ter um filho varão, e sendo único, ou seja, se ele morresse, se ele não estivesse bem, ele não poderia passar para frente a geração dele. Isso era muito significativo na época. Nem tanto naquela época. Nós temos isso há poucos anos atrás, uns 50, 60 anos atrás, quando não vinha homem na família, a mulher era acusada de só parir mulher. Acho que vocês já ouviram falar disso. Coisas tristes. A mulher era culpada de tudo, coitada. A infertilidade era sempre a mulher. Ter um filho, ter um homem, era uma necessidade. Por quê? Na roça, então, precisava de homem para trabalhar, mulher não. Vamos pegar agora menos de 30 anos na China, né? E os camponeses, eles matavam as meninas que nasciam, porque era mais uma boca para alimentar e alguém que não tinha capacidade de trabalhar para ajudar no campo. Aí nós temos as histórias de que as mães vestiam as meninas de homem para que só depois, quando ficasse mais velha, acostumasse com a criança, mostrasse que era menina para o pai ter dó de sacrificar. Isso nós estamos falando do final do século passado. Né? Tem menos de 30 anos essas coisas. Então, para ele era muito importante que Jesus olhasse pelo filho dele. Nesse versículo 38, todos nós somos aqueles que, primeiro, em procurando Jesus, e considerando-o mestre e o seguindo, clamamos ao Cristo por alguém, quando nós pedimos em favor de alguém. Todos os pais e mães aqui sabem que a gente clama pelos filhos, é natural. Pedir a Deus por eles, para o futuro deles, para que tenham uma vida regrada, honesta, que tenham uma vida cheia de trabalho, cheia de bênçãos e principalmente ligada ao bem, né? E eis que um espírito toma. Aqui nós podemos ficar muito tempo. Então, lá naquela época, eu já sabia que existia espírito. Qual a consequência filosófica disso? Eis que um espírito toma. Olha que interessante, isso já não é suficiente para acabar com a teoria do céu e do inferno? Porque se um espírito toma, ele não falou esse espírito, se ele é mau, devia estar no inferno, se ele é bom, devia estar no céu. Ah, não, mas o demônio lá, o Satã, lá, o Satanás, deixa com que os demônios venham para a Terra para tentar as pessoas. Então, por que Deus não deixa com que os do céu venham ajudar as pessoas? Essa frase já não indica uma relação entre o mundo material e o espiritual? A doutrina veio lá no século XIX, a doutrina espírita, mostrar essa relação, uma relação de fraternidade, uma relação de trabalho conjunto. Enquanto nós estamos encarnados, parte da nossa família espiritual está desencarnada, nos auxiliando. Quando desencarnarmos, encontraremos com eles, e aí eles se prepararão para reencarnar, e eles que nos protegeram nessa encarnação, nós os protegeremos na próxima. Teve uma época, passando uma situação difícil, eu falei, nossa, muito obrigado, falei para o amigo espiritual. Obrigado por proteger, por não desistir de mim. Ele falou, você também não desistiu de mim? Eu falei, como assim? Falei, porque agora eu estou aqui te olhando, mas na vez passada era você que me olhava. Isso aí já nós encontramos no livro nos livros, né, do André Luiz, nos livros do Emmanuel, do Chico, essa relação de cumplicidade que nós temos com o mundo espiritual. São os espíritos responsáveis por trazer a voz de Deus à nossa consciência, nos mandar intuição sobre o que devemos fazer em relação ao certo e errado, e não viver a vida por nós, não confundamos as coisas. Né? Então, eis que um espírito toma. Ainda vem outra coisa aí muito importante, a obsessão. Se um espírito toma, isso o Allan Kardec estudou em detalhes. Tem a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Obsessão simples. Obsessão é a ação de um espírito sobre um encarnado, constante. A obsessão simples não tem uma dominação. São as ideias que vêm à nossa cabeça, nada boas, porque os obsessores não são bons. Ninguém que quer dominar o outro pode ser bom, pode fazer isso em nome de Deus, a não ser que a gente permita. Né? Em casos de mediunidade psicofônica, por exemplo, ou psicografia, como acontecia com o Chico e outros médiuns psicográficos. Olha, se o espírito toma, isso significa
subjugação. A fascinação, ela acontece quando o espírito joga a ideia dele para a cabeça do encarnado, e o encarnado acha que está certo por causa dessa ideia. Então, ele costuma ter ideias extravagantes. Você pode falar para ele, por exemplo, que você dá informação para ele, fala assim, isso aqui é um copo d'água. Se ele achar que é uma pedra, o espírito falar que é uma pedra, nada muda a cabeça dele. São pessoas extremamente teimosas na ignorância. Eu vou falar sobre a subjugação, quanto que ela nos envolve. As vacinas têm ajudado a humanidade, diminuiu a mortalidade infantil em mais de 50% ao longo do tempo. Tem pessoas que passaram a achar que a vacina não funcionava mais só porque alguém disse. É uma fascinação em conjunto que aconteceu com milhares de pessoas, para não dizer milhões. Então, esse é um tipo de fascinação, mesmo diante de uma evidência, e olha que coisa interessante, uma evidência científica, as pessoas resolvem seguir as suas próprias ideias. A gente acha que são as próprias ideias, algumas vezes sim, porque o espírito que fascina, ele não coloca uma ideia na cabeça do indivíduo, sendo que esse indivíduo não tem a propensão a aceitá-la, né? Porque muitos tentaram fascinar aqueles que não concordaram com isso e não conseguiram, pelo menos em relação a esse tema que estamos falando. Então, a fascinação é quando o espírito domina a mente do encarnado, fazendo-o acreditar em tudo que ele fala. Então, nós temos pessoas que se acham muito melhores do que são, elas não têm a menor dúvida. Mesmo diante das evidências do erro, elas continuam fazendo a mesma coisa porque acham que estão corretas. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que dão muito conselho sobre como seguir o Cristo, como agir, mas nunca foi na igreja, nem na evangélica, nem no catolicismo, nem na doutrina espírita, nem judaica, nunca foram. Fala assim, não, eu sigo Deus do meu jeito, mas não falta conselho na boca dessas pessoas. Muitas vezes esses conselhos são provérbios, né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Dá para você ver, bonitinho, né? Dá para a gente pensar sobre isso, que significa você ter as coisas seguras. Né? E essa pessoa, uma vez a namorada pediu para ele vender a casa, a única casa que ele tinha, para comprar 2 terrenos e passar no nome dela. Quase que ele faz isso. Mas foi bom, porque aí eu usei a frase que ele falou, mas o senhor não me disse que é um senhor, né? Então me disse que é melhor um passo na mão do que dois voando. Olha que interessante, não é melhor uma casa na mão do que 2 terrenos no nome de outro. E aí acabou não fazendo o negócio. Mas a pessoa, quando ela é fascinada, ela tem uma tendência a seguir as ideias dela, mesmo diante das evidências. E ela tem uma força para atrair as outras junto com elas, que é impressionante. Um certo magnetismo que está somado ao magnetismo do espírito que está fascinando. A obsessão simples é aquelas ideias nada boas que vêm à nossa mente. Se a gente tem aí a vontade de fazer o certo, a gente vai tirando, né? Nós podemos usar também um ditado popular, que mente vazia, oficina do diabo. Cabeça vazia, né? Então, assim, mantendo o pensamento voltado para o bem, estudando Jesus, tendo algum trabalho para fazer, procurando algum trabalho para fazer, a gente acaba ajudando. Essas mensagenzinhas que eu mando para vocês, que eu vou escrevendo, eu fiz um curso de caligrafia há mais de 30 anos atrás, o pessoal aqui não vai saber, mas chama Instituto Universal. Vou falar? A apostila está até lá com a Maria Clara. Maria Clara. Esse curso eu fiz para poder dar aula, eu queria que a minha letra fosse bonita, o quadro fosse bonito, né? Gente, foi uma maravilha. Fiz esse curso e comecei a escrever no quadro, olhei para o quadro bonito, tive que parar de escrever, os alunos não entendiam a letra, porque não era mais cursiva que eles estavam ensinando na escola, eles não sabiam o que era um S, não sabiam o que era um R dentro daquela letra, e ficava perguntando que letra é essa. Eu falei, pronto, vou voltar para a letra de forma, que foi o que me salvou. Mas por que eu falei isso para vocês? Por causa dessa questão de cabeça vazia e oficina do diabo. Assim que o médium ele recebe as vibrações e as intuições dos obsessores de maneira mais forte. Né? Então, muitas vezes, diante dessas dificuldades, acabei usando essa caligrafia para colocar os versículos da Bíblia no papel, fotografar e mandar. Porque aí, pelo menos, não deixa a cabeça vazia.
Boa noite, Luiz. Aí, não deixando a cabeça vazia, a gente começa a trabalhar contra a obsessão. Então, aí foi uma maneira de tentar resolver isso. Então, nós falamos da obsessão simples, vamos encontrar esse conceito lá no Livro dos Médiuns. A fascinação é quando o espírito domina a mente do encarnado, fazendo ele acreditar no que o espírito quer. Normalmente são espíritos poderosos, com alto poder de dominação, muito difícil de tirar quando esses espíritos são conscientes do que fazem. Mas se o espírito faz isso por ódio, por raiva, convencê-lo de que o ódio está errado, que se ele seguir com os bons espíritos será melhor para ele, aí não é tão difícil assim nas reuniões de desobsessão, que pode acontecer em qualquer lugar, inclusive nas orações que a gente faz em casa. E aí vamos chegar a esse ponto que o senhor aí, o homem que clamou na multidão, vem falar, que é o toma, aí chama subjugação. Na subjugação, o espírito faz com que o encarnado tenha ações físicas. Ele domina o corpo do encarnado. O Allan Kardec conta o caso de um jovem, passava uma mulher na rua, ele se ajoelhava e pedia em casamento. O Kardec o entrevistou perguntando, você tem consciência do que acontece? Tem. Você consegue não se ajoelhar? Ele falou, não. Algo me faz se ajoelhar. Você tem consciência do que você fala? Tenho, eu ouço. É você que está falando? Não. Alguém fala por mim usando a minha boca. Esse jovem ajoelhava e pedia a mulher em casamento. Isso era uma subjugação, porque o espírito dominava o corpo dele, o constrangia a fazer coisas associadas à dominação do corpo. Isso chama subjugação. Então, eis que um espírito toma e, de repente... desculpa. Onde está isso? E de repente clama. E o convulsiona até espumar. Convulsiona até espumar. Então, as convulsões, boa parte delas, elas são derivadas das obsessões, das subjugações e fascinações. Obsessão simples dificilmente gera convulsão, a não ser com o passar do tempo. Mais ou menos assim. Um espírito começa a obsessão colocando ideias na cabeça. O indivíduo. Ideias bobas, sem sentido. Né? E aí, o encarnado gosta. E esse espírito começa, então, a jogar as ideias, o encarnado vai absorvendo. Com o passar do tempo, eles têm tanta afinidade que a obsessão simples se torna fascinação. Aí ele quer sair, ele não quer mais, ele percebe que aquilo não está bom. Ele luta com as forças que ele tem para poder sair. E nessa força mental tão grande, ele acaba perdendo a capacidade cerebral de fazer com que trabalhos chamados impulsos neurais de bloqueio, né, chamado potencial pós-sináptico inibitório. Ou seja, a inibição, os neurônios que inibem os processos, principalmente motores, eles acabam não funcionando naquele desespero e o indivíduo entra em convulsão. É interessante que a pessoa que vai convulsionar, ela sabe que vai convulsionar, ela sente a presença do espírito. Ela muitas vezes não sabe que é o espírito, ela fala assim, eu começo a sentir uma coisa ruim, eu sei que eu vou entrar em convulsão. E isso acontece hoje em dia também. Né? É muito humilhante até para a pessoa que entra em convulsão em público. Ô, dona Beth, fica à vontade. Ô, Thales, eu queria fazer uma pergunta. Eu já ouvi dizer que tem uma relação com a epilepsia, é verdade isso? A convulsão, a epilepsia é um tipo de convulsão específica. Hoje ela não é tão específica assim, né? Há um tempo atrás ela estava associada a uma superexcitação dos neurônios numa região chamada hipocampo. Hoje a gente estuda que se tem epilepsia em todos os lobos cerebrais. E ela tem uma característica própria, ela é um tipo de convulsão que apresenta característica dependendo da região onde ela está. Mas para o nosso estudo aqui, de uma maneira geral, nós podemos considerar que são coisas muito similares. Eu peço para o pessoal da medicina intervir nesse momento e falar para a gente o que vocês consideram convulsão e epilepsia e a diferença entre eles. Tem aí
A Amanda, Maria Tereza, não sei se tem mais gente, se a Ana Paula entrou, acho que não, né? Fique à vontade. Quem mais souber algo a respeito, fique à vontade para falar para a gente sobre isso. A gente ouvia isso há muitos anos atrás, né? Falava que era influência espiritual. Sim? Vai falar? Maria Tereza vai falar. O que eu sei é que a gente usa convulsão para os movimentos repetitivos, né, das contrações musculares. Aí, no caso, a epilepsia, ela geraria uma convulsão porque geraria essa movimentação que a gente fala tônico-clônica, que são várias contrações seguidas de relaxamento. Mas a epilepsia não necessariamente necessita ter convulsões para ter essa instabilidade de ativação neuronal que o Thales comentou. Assim, são quase sinônimos. Não são sinônimos 100%, mas são quase sinônimos. Obrigada, Tetê. Só complementando que a questão das convulsões, elas podem vir com ou sem a perda de consciência, dependendo se a descarga que ocorre no cérebro atinge o sistema reticular ativador ascendente, que é uma região lá do tronco cerebral. Aí, se não atingir, a pessoa permanece consciente, mas se atingir, a pessoa ela perde a consciência e ela acaba não se lembrando de nada quando passa o momento da convulsão. Fique à vontade, dona Vera. Obrigada. É porque antigamente a gente ouvia falar que tinha influência espiritual, que tinha alguma coisa ruim com a pessoa. Depois de muitos anos, quando eu era pequena, eu ouvia esses comentários. Depois de adulto, já morando em Alfenas, nós tínhamos uma amiga que tinha várias crises de epilepsia, e eles falavam que ela tinha que receber passe, essas coisas. E é interessante que ela começou a frequentar um centro espírita quando ela mudou de cidade, e realmente pararam as convulsões. É muito interessante isso, né? Por isso que eu perguntei se tinha relação com o obsessor, né? Muito Tem. obrigada, viu, gente? Na verdade, a relação tem. É que, raramente, uma crise epilética ou de convulsão, ela não tem relação com obsessão. É muito difícil, sabe? Se ela não tem relação com obsessão, pelo menos, ela tem relação com processos mórbidos do passado. Nós vamos encontrar isso nos livros do André Luiz, principalmente em Libertação. Nós sabemos disso. Toda doença física, ela nasce do espírito. Ela vem do espírito. Dos processos espirituais e das ações desse espírito contra a lei de Deus. E aí ele mantém, por exemplo, espíritos que foram hipnotizados e ficaram muito tempo no umbral, nas zonas infernais, antes de reencarnar, a mente dele não fica normal de novo rapidamente, é difícil isso. Então eles vêm com defeitos, principalmente de controle da ativação cerebral. E aí eles acabam tendo algumas doenças. Uma delas, e tal, a mais comum desses processos, que normalmente aconteceram no passado, tem a ver com as convulsões. Os detalhes da diferença entre a epilepsia e uma convulsão propriamente dita, eu acho que não vem ao caso. Vamos considerar apenas que, em termos espirituais, ambas têm uma relação idêntica. Por exemplo, a pessoa pode ter, então, uma convulsão porque ela teve uma hipoglicemia muito forte? Pode. Olha, então isso é espiritual? Nós não podemos afirmar que sim nem que não, depende, cada caso é um caso. Mas a pessoa que tem convulsões constantes, tem pacientes que ele tem 200, 300 crises epiléticas por dia sem convulsionar. Por isso que é difícil a gente fazer um conceito médico agora, né, sem fugir demais do assunto. Mas, assim, a convulsão, o ataque epilético sem convulsão acontece. Mas, raramente, esse ataque epilético não tem como origem uma ação espiritual. Raramente. Mas ela tem, então, mais facilidade para ter isso? Tem. O que ela tem em relação a isso? Ela tem
a mente dela ligada ao obsessor. Então, como a mente... Seja bem-vindo, Pedro Paulo, boa noite. A mente dela, devido aos processos de fuga da lei de Deus, dos trabalhos no bem que ela teve no passado e no plano espiritual, ela vem com falhas da organização do sistema nervoso. Eu gosto de chamar neural, mas eu vou chamar de nervoso. Aí, parte desses processos de convulsão e de epilepsia são associados à presença do espírito. Algumas vezes, esses encarnados, basta o espírito se aproximar e ele pode entrar em convulsão, ter uma crise epilética convulsionando ou não. Compreenderam? Outras vezes, o espírito tem que ter uma ação mais forte. Ele tem que gerar vibrações pesadas. Muitas vezes, esse espírito, por ódio, o que ele faz? Ele gera um transtorno na família para que alguém ali fique bravo, nervoso ou tenso, que jogue as energias pesadas do encarnado sobre esse indivíduo. Ele, então, em estado emocional de fragilidade, ele já é frágil emocionalmente, facilita a ação desse obsessor e aí ele pode entrar em processo de convulsão. Nesse caso, dificilmente é uma epilepsia sem convulsão. Compreende? Assim, no geral, o que nós precisamos aprender disso? A maioria dos casos de problemas neurais, elas podem ser causadas pela obsessão. Pessoas que reencarnam com problemas mentais, normalmente, é porque a ação moral foi muito deteriorada nas vidas passadas. Muito. A mente não consegue se equilibrar. A nossa mente, ela foi feita para seguir Jesus, para fazer a vontade de Deus. A defesa nossa contra isso, ou seja, o que Deus nos colocou como defesa contra o mal, é a infelicidade do espírito que gera doença no indivíduo encarnado. No desencarnado, ele sofre situações que não cabe aqui nós falarmos, porque o nosso querido Chico, ele deixou claro que o mal não merece comentário, né? Então, nós não precisamos ficar contando essas situações, esses detalhes, vocês vão encontrar nos livros do André Luiz. É até bom que incentivo a ler. Mas, no geral, então, se esse indivíduo está convulsionando, até espumar. Existe uma característica, aí entrou mais um médico, que foi o Pedro Paulo, vai me ajudar, mas uma das características, não sei se vocês chegaram a ver isso nos livros, o indivíduo que está em epilepsia com convulsão, normalmente o dedinho da mão, ele fica fazendo assim. E na convulsão, algumas vezes na epilética, ele não faz isso. Mas são casos de análises detalhadas dos psiquiatras antigos que eu fiz alguns estágios, alguns estudos, sabe? Era interessante, o professor contava, era um professor assim, era um psiquiatra tão doido que sem jaleco ele era preso no hospício, entendeu? O cabelo dele era todo emaranhado, a barba era por fazer, ele andava assim, ele ocupava mais ou menos o espaço de 3 quando ele andava, porque eu não conseguia dar os passos retos, sabe? Mas ele era muito bom, né? E ele contava, ele ia lá fazer os trabalhos dele, falava, o indivíduo está com epilepsia, diferente de convulsão, olha o dedinho dele, olha o dedinho dele, o dedinho dele está fazendo esse movimento aqui, normalmente é epilepsia. Mas como foi uma verificação dele, ele disse que leu no livro, nunca achei. Também não lembro o nome do livro. Mas aí fica uma informação que não sei se vai ter muito interesse para a maioria de nós. Mas o que nós podemos saber disso? Nós podemos saber que o indivíduo que convulsiona, muitas vezes ele é tomado por um espírito, como está escrito aqui no versículo 39. E apenas o larga depois de o ter quebrantado. Ou seja, quando ele não tem mais energia para fazer nada, já não interessa mais por espírito, o espírito larga. O larga é que ele está vendo, né? Vamos sair de perto. Pedro, a gente está falando da diferença entre epilepsia e convulsão por causa da presença de espírito. Você quer falar alguma coisa? Se você estiver falando e o microfone estiver desligado, a gente não ouve. Já passei por isso hoje. Então, tá bom. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Aí nós vamos lembrar disso aqui também na narração de Mateus, vocês lembram? Quando eles falam assim, mestre, por que nós não podemos expulsar o espírito?
Ele fala, por causa da vossa pouca fé. Esse tipo de demônio, aí ele vai falar em outro momento, que aquele lá do Gadareno, que vocês lembram, esse tipo de demônio só se expulsa com muito jejum e oração. O que ele quer falar? Que aquele que vai tirar o demônio precisa ter jejum moral, não é jejum de parar de comer, não. É moral, a gente entende jejum de forma material na Bíblia, né? O que adianta eu jejuar, ficar sem comer e continuar sendo maldoso com o meu semelhante? Faz sentido isso? É o jejum de maus pensamentos, de ações ruins, e oração, que é a maior força do crente para conversar com Deus. Então, com jejum e oração, ou seja, com moral daquele que luta pelo bem, aí ele consegue expulsar o demônio. Gente, não adianta bater com a Bíblia, mostrar o crucifixo, não adianta nada disso. Não faz sentido isso. Isso mostra o quanto que o misticismo é equivocado, né, nesses processos. Pode falar, alguém aí da casa da Carla. Quem? Ô, Thales, Oi. o que é jejum moral? Eu acho que você explicou e eu não prestei tanta atenção, desculpa. Sem problema. Jejum material é quando a gente deixa de comer as coisas para poder fazer com que a gente ore com mais fé, ore com mais amor, quebrantando o corpo para que o espírito seja forte. Isso é um comportamento dos judeus desde a época de Moisés. Eles jejuavam durante uma determinada época, os árabes também fazem isso, os seguidores de Moisés, né, o Islã. Eles têm o mês do Ramadã, que é o mês de jejum, em que eles podem ter apenas uma refeição por dia e eles passam a maior parte do tempo orando. Então, perto dessas épocas, né, eles comiam uma vez por dia, o Jesus vai falar até, não sejais como esses fariseus hipócritas que jejuam e ficam mostrando o rosto pálido para mostrar que estão jejuando. Ele mesmo fala isso, o próprio Cristo fala que não é isso que vai determinar a melhora do indivíduo. Então, o que é o jejum moral? É o jejum que você faz dos maus pensamentos, das más ações. Você deixa de fazê-los. Muitas vezes a gente não consegue vencer, por exemplo, um determinado pensamento, a fofoca, por exemplo. Mas a gente pode começar a treinar. Falar, nossa, essa semana eu vou jejuar de fofoca. Vou passar a semana inteira sem fofocar. Uma das coisas que eu aconselho é não ir na casa de nenhum fofoqueiro ou fofoqueira. Já ajuda, entendeu? Mas é você se preparar para que os seus pensamentos e as suas ações elas sejam melhores. Esse jejum moral é o crescimento do espírito, seguindo os conceitos, os preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou mais claro? Sim, obrigada. Dispõe. Então, lá ele fala, né, que era preciso assim, ter moral. Aqui ele fala em parte, né? Eu roguei aos teus discípulos que os expulsassem, não puderam. Por quê? Porque faltou a moral. Eles não tinham jejum e oração suficiente para poder expulsar. Mas eles não são mais poderosos do que esse espírito? São. Mas acontece que tem coisas envolvidas. Quem falou, quem não chamou esse espírito para perto foi o indivíduo, foi o filho dele. A gente fica botando a culpa nos obsessores, mas a culpa é do obsediado. Se o obsediado não tem um pensamento ruim e não faz coisas ruins, o obsessor não consegue fazê-lo fazer coisa ruim, não. Então, se o indivíduo ele é bondoso, ele consegue sempre orar todo dia, o espírito, hora nenhuma, vai conseguir fazer com que ele não ore quando acorda ou quando dorme. Não tem como, nessa parte ele não ganha. Os obsessores trabalham com aquilo que já existe no obsediado, com as ações infelizes. Por isso a necessidade de crescermos, de evoluirmos, trabalhando contra as ações infelizes que nós fazemos, que nasce da nossa alma. Obviamente, antes de se tornar ação, ele é pensamento. Certo? Então, Jesus, então, demonstra ali e diz, e Jesus respondendo, ou seja, lembra do gerúndio dizendo? Jesus continua respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa. Ele está dizendo daquela geração.
é difícil nós não fazermos um paralelo entre aquela geração e a nossa, né? Aquela geração tinha o Cristo. Até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? O Cristo falou, aqui eu estou protegendo vocês. Vocês querem ver? Quando o Cristo estava na Terra, eu acredito que os demônios não tinham tanto poder, ou os espíritos inferiores. O demônio levou o Cristo para ser tentado no deserto, não conseguiu. E aí, quando o Cristo vai expirar, na narração de João, ele fala assim, é necessário que eu vá e o príncipe das trevas retome o seu poder. Então, se Jesus vai e o príncipe das trevas retome o poder, porque enquanto Jesus estava conosco, ele não tinha tanto poder assim. Então ele fala, mesmo eu aqui, diminuindo o poder das trevas, vocês ainda agem desse jeito, imagina quando eu for embora. Aquela geração foi a geração que recebeu Jesus. Aí, nos estudos anteriores, nós explicamos que são os capelinos, espíritos superiores a nós, em termos de inteligência, que tinham aquele momento para se regenerar, e hoje equivale à nossa geração, incrédula e perversa. Vamos pensar assim, os que se dizem crentes, nós confiamos 100% que eles são crentes quando eles não fazem a vontade de Deus? E eles se dizem crentes, imagina aqueles que se dizem ateus, então. Ô geração incrédula. E aqueles que aceitam o Cristo, desde que o Cristo não encha muito o saco deles, né? Não, eu acredito muito em Deus. Você vai à igreja, você ora? Não, eu só acredito. Mas por que você não ora? Não, eu gosto muito de Deus, mas eu não vou gastar meu tempo, não. Eu tenho outras coisas para fazer. Como se Deus não tivesse dado tudo. Então, dentro dessa situação, nós não somos uma geração incrédula e um tanto perversa. Quando é que nós pensamos, durante a nossa refeição, em guardarmos alguma coisa ou segurarmos alguma coisa para alguém que precisa? Quando que nós vamos fazer compra no supermercado e pensamos em comprar um pacote de arroz a mais, um pacote de macarrão a mais, para dar para uma pessoa que talvez esteja necessitada? Veja, isso não é cobrança, não, isso é só um raciocínio. Eu não faço isso. Estou pensando agora, então estou dividindo com vocês. Vou começar a fazer. Pensar pelo menos nisso. A gente só pensa na gente, a gente é meio perverso. Né? A gente é meio perverso. Lá em Alfenas, eu morava num lugar que passava ninguém, nem mendigo, tão longe que é. O mendigo não vai para um lugar que tem pouca gente, não é bobo. Agora aqui, nós estamos mais no centro, então já passaram alguns aqui já pedindo. Então aqui a história já é outra. Vamos deixar uma comida, vamos deixar um arroz, um feijão, alguma coisa. Já é outra história. Já começa a pensar. Para a gente ser um pouquinho menos perverso, né? A gente poder ajudar as pessoas. Lá onde eu morava em Alfenas, passava vaca quase. E de vez em quando lá o portão ficava aberto, a vaca entrava para comer a grama. Tá bom. Até quando estarei convosco? É uma pergunta que ele faz, né? Aí vamos fazer essa pergunta para a gente? Até quando Jesus está conosco? Até o meu interesse deixar Jesus de longe? Quantos crentes que não é crente de evangélico, não, tá? Quantos aqueles que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, deixaram Jesus do lado um pouquinho para poder ir para uma foliazinha de carnaval? Não respondo aqui, tá? Foi retórico. É para a gente pensar um pouquinho nessa situação. Quantos de nós deixamos Jesus para satisfazer algumas necessidades de luxo ou conforto? É para a gente pensar um pouco. Então vem a pergunta do Cristo para nós: até quando estarei convosco? Eu tenho Jesus no coração o tempo todo? Se Jesus não está no meu coração, estou criando sofrimento para mim. Outras vezes as pessoas utilizam os estudos, as missas, os cultos, como desencargo de consciência. Eu vou para o culto no domingo, 9 horas da manhã. Mas aí é porque eu bebi ou
a bebida em si, né? Mas eu aproveitei sexta, sábado, eu pude. Aí no domingo eu vou lá pedir perdão para ver se eu fico bem comigo mesmo. Problema de cada um, mas que tentar enganar Deus com uma inteligência tão singela dessa, né? Ou melhor, tentar enganar Deus de qualquer jeito, é equivocado. Traze-me aqui o teu filho. Ó, já que você pediu ajuda, traz aqui. Traga seu filho até mim. Isso não é uma outra coisa linda de se entender? Pais, mães, tragam o filho para Jesus. Não deixa separado de Cristo. Leva para a igreja, leva para o templo, leva para o centro espírita, para a evangelização, para o grupo de jovens. Não deixa o indivíduo separado de Cristo. Pais, levem os filhos para Cristo. É o único jeito de dar felicidade. Eu vou ensinar para o meu filho algumas coisas importantes para que ele dê certo na vida. É muito bom isso. Mas vai chegar um momento em que a dor moral pode ser tão grande, se ele não souber fazer uma oração, não importa que ele esteja com o banco cheio, que a alma vai sofrer. Se dinheiro desse felicidade ao mundo, não haveria psiquiatra que não fosse no SUS. E psiquiatra rico só atende doido rico, não é não? Já falando bobagem, me ajuda aí. Essas questões são importantes nós entendermos, que o dinheiro ele não representa melhora da alma, não. E a gente vai morrer, com certeza. A gente tem certeza que não vai morrer quando a gente está jovem, assim, a gente acha que não morre. Daqui a pouco morre, eu acho. E aí, quando estiver chegando perto da morte, você olha para trás e fala, meu Deus, tantas coisas que eu perdi de oportunidade. E agora? Minha religião ensina que só tem céu e inferno. Mas se o indivíduo não for muito iludido, ele vai falar, quantos por cento da minha vida eu me dediquei a Deus, quantos por cento não? Aí cabe a gente perguntar, será que Deus pode nos receber no céu com 50,00001? Olha, por uma interpretação direta da Bíblia, não. Porque nenhum J, nem um tio passarão da lei. Ou seja, tem que ser 100% perfeito. Alguém tem condições de fazer isso? 100% perfeito? Aí nós, mais uma vez, utilizamos o raciocínio para mostrar que evoluímos sempre, até que o céu absoluto, que é aquele que está dentro de nós, só acontecerá quando formos anjos. Olha que coisa mais linda, um dia seremos anjos. Um dia seremos anjos. Um dia seremos completamente felizes, porque nós amaremos como o Cristo nos ensinou. Aí dentro desse raciocínio, traze-me aqui o teu filho. Vamos começar a levar os filhos para Jesus. Dá mais importância para isso, porque o resto não vai ter jeito de resolver. Ensina uma oração, ensina as virtudes antes de ensinar qualquer outra coisa. Uma oração do coração, não as vãs repetições, não as ladainhas, mas aquela oração que ele faz do íntimo, do coração. E aí sim vai começar a ter felicidade. E quando vinha chegando o demônio, o derrubou. Quando ele vinha chegando, o demônio derrubou. Então, isso aqui caracteriza a subjugação que nós falamos, né? O demônio age sobre o corpo dele. E o convulsionou. Logo, age sobre o corpo dele. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo. O que é imundo? Ele está sujo. Sujo de quê? De vibrações. Essas vibrações infelizes, elas têm até odor. Nós vamos ler lá nos livros do André Luiz. Alguns têm odor muito fétido até. No livro Ação e Reação, nós vamos ver isso. Ele fala, né, que chega perto de um espírito, ele está cheirando a carne putrefada. Devido a isso, São Cupertino, aquele santo que algumas vezes ele estava pregando na igreja, fazendo a missa, ele entrava em êxtase e ele era levitado
levantado, ele era levantado pelos espíritos, assim, em êxtase, falando em nome de Jesus. E quando chegavam algumas pessoas para conversar com ele, falava assim para o indivíduo: você está fedendo, vai tomar banho. Mas o indivíduo tinha tomado banho, mas ele estava falando do espírito dele, da mente dele, dos pensamentos dele. Então, o espírito imundo é aquele que está sujo. Que sujeira é essa? Dos vícios em excesso, das vibrações pesadas, dos pensamentos infelizes. E curou o menino e o entregou a seu pai. Isso também é muito representativo. Se nós levamos os filhos para Jesus, ele cura. Tem coisas que a gente não tem como fazer, a não ser que os pais sejam superpoderosos e consigam prever tudo aquilo que os filhos vão fazer. Quantas vezes nós lemos no nosso próprio evangelho, por mais que os pais sejam previdentes, amorosos, os filhos não seguem o mesmo caminho. Porque eles são seres que têm a sua própria consciência, seus próprios desejos. Eles têm a opção deles. Mas se a gente leva para Jesus, Jesus trabalha nos pensamentos, os bons espíritos vêm e o envolvem, e aí ele acaba sendo auxiliado. Mesmo que tenha uma dor ou outra, mesmo que o sofrimento pegue, ele vai ser curado. Mas para ser curado por Jesus, ele tem que, no mínimo, acreditar em Jesus, né? Vamos dar uma ajudazinha. Imagina, nunca levei o filho para a igreja, nunca levei o filho para o templo, nunca levei o filho para orar, o filho está sofrendo, começou a usar droga, virou alcoólatra. Aí eu falei: Jesus, cura. Eu falei: mas nem Jesus o coitado conhece. Não é que Jesus vai deixar de curar, mas a fé ajuda, não é isso? O próprio Cristo falou que a fé transporta a montanha. E em outro momento nós vimos também que Jesus fala que os apóstolos não curaram pela falta de fé deles. Você não curou pela falta de fé deles? Então imagina um indivíduo sem fé, como é que ele vai ser curado? Algum comentário? Muito bom. E todos pasmavam da majestade de Deus. Olha que interessante. Todos que estavam lá, né? A multidão que o seguiu. Onde que estavam os fariseus que vão mandar crucificar o Cristo nessas horas? E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse ele aos seus discípulos. Ele não falou para a multidão. Olha só, presta atenção na grandeza e na riqueza desse Novo Testamento, da inteligência de quem escreveu. Olha como é que nós começamos isso aqui. Saiu ao encontro da multidão. Eis que um homem da multidão, Jesus acaba de curar, todos pasmavam, e ele não disse à multidão, ele disse aos seus discípulos, não aos apóstolos. Jesus tinha mais discípulos que apóstolos. Eram 12 os apóstolos. Mas ele tinha mais de 500 discípulos. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque ele falou: quem tem ouvido de ouvir, ouça. Ele está falando na memória. A gente ouve e a audição, ela é registrada no lobo temporal, não é isso? Aí tem a visão no lobo occipital e a memória em geral tem várias regiões, mas a principal em termos corticais é no parietal. Tem uma região ali muito específica, chamada região temporo-parieto-occipital, que é a junção dos três lobos. Que pode significar, coloca na memória e raciocina. Mais ou menos isso que o Cristo falou. Se ele pudesse falar assim em termos de neurociência, ele fala assim: olha, utiliza a região temporo-parieto-occipital, da zona terciária do cérebro, para poder ouvir e pensar a respeito. Depois você joga para a frontal, volta de novo para as ações para poder responder. Mas ele não podia falar isso. Então ele está falando: simples. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E olha só que interessante. Todos pasmavam da majestade de Deus, maravilhando-se de todas as coisas que Jesus fazia. Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos. O Filho do Homem, ou seja, eu, o Cristo, serei entregue na mão dos homens. Olha que outra parte interessante. Jesus estava profetizando. Mas eles não entendiam essa palavra. E era-lhes encoberta.
para que não a compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Isso aqui, ó, vocês lerem os livros do André Luiz, então vocês vão ler lá o seguinte. Eles não entendiam essa palavra porque era encoberta. A gente reencarna esquecendo da vida, várias coisas. Só que os espíritos têm poder de nos tirar as lembranças do passado e até algumas lembranças do presente. Eu posso falar de mim mesmo. Tem coisas da minha vida que eu sei que existiram, mas as lembranças em detalhes eu perdi e eu não entendo o motivo. Ou alguns amigos espirituais falaram que é para que aquilo não gerasse algum tumulto emocional. E eu, tudo bem, eu aceito. Aceitei, mas tem coisas que sumiram da minha cabeça. Eu vivi, eu sei que eu vivi, mas eu não lembro dos detalhes. Foi tirado agora até há pouco tempo. Algumas coisas desapareceram. Tem outras coisas que eu acho que eu reencarnei umas 7 vezes nesses últimos tempos, dessa vida aqui, porque eu não lembro mais do passado direito. Eu não lembro do que aconteceu em determinados momentos. Eu tenho memórias assim agudas de determinadas coisas, mas o geral quase que desaparece, como se aquilo não fosse mais importante. Quem fez isso? Os espíritos bons vieram e ajudaram. Vamos tirar isso da sua cabeça, que isso aqui não tem mais importância. Não vai ficar sofrendo por isso, por exemplo. Para que não a compreendessem, para que eles não compreendessem naquele momento, porque poderia atrapalhar o serviço deles. Então, qual o serviço deles? Vocês estão lembrados? Ele chamou os 12 e os mandou às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, eles iam falar do bem, iam falar do Cristo, num nível que todos pudessem entender para não cometer bobagem. Todos ali eram suscetíveis de estarem com uma maturidade espiritual suficiente, tanto não que Judas o traiu, tanto não que Pedro negou 3 vezes, tanto não que todos se debandaram quando Cristo foi preso no Jardim das Oliveiras. E temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E queriam perguntar. Tudo bem? Nós vamos passar para outro assunto agora, que é a questão que eles querem saber qual deles que era o maior. A gente está falando que o bichinho é complicado, aí no 46 já vem essa questão, né? Nós vamos falar aí no próximo domingo. Eles vão perguntar quem é o maior deles. Aí nós vamos lembrar lá de Mateus, né? Que nós ficamos sabendo que os filhos de Zebedeu, Tiago e João, a mãe chegou perto, perguntou, mestre, faz com que meu filho um sente à tua direita, outro sente à tua esquerda. Depois eles tiveram ciúmes. A coisa lá não era assim tão simples, né? Então não falaram, né? Em detalhes, aquilo que não nos interessava. Certo? Tudo bem? Estamos todos bem? Alguma questão, alguma pergunta? Vocês compreenderam o quanto que é rico o texto do Novo Testamento? Quanto de informação que ele traz com a chave dos conhecimentos doutrinários? Nós podemos aprender coisas maravilhosas, raciocinar sobre a nossa própria vida, sobre nós mesmos. Pensar que Jesus falou muito mais daquilo que é interpretado pelas pessoas. Se eu tenho a capacidade de ler e interpretar, agora vamos abrir o coração, fazer a interpretação dessas palavras e os bons espíritos virão nos auxiliar e colocarão dentro de nós essas questões importantes sobre o que nós devemos fazer e como nós devemos pensar. Fique à vontade, dona Beth. Eu acho que falta em várias doutrinas, várias religiões, a explicação, né, Thales? Porque você chegar lá na frente do púlpito, ler o evangelho e mandar cantar em seguida, aí canta, aplaude, bate palma, pararó, ninguém entendeu nada que a pessoa falou. Isso aconteceu comigo, foi até muito triste, porque eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, sabe? Mas fiz, então tem mais jeito. Eu fui com a sogra da minha filha para ver ela cantar no coral dos evangélicos, que ela é evangélica. E eu fiquei sem graça, falei, não, vou te ver cantar, sim. Só que antes da cantoria, o pastor foi falar. Ele falou numa altura, o lugar era enorme, tinha 500 milhões de pessoas lá dentro, sabe?
muitos preocupados com o salgadinho que ia vender logo depois, e outros tendo que sair para fritar o tal salgadinho, enfim, um rebuco, não entendendo nada. Mas o pastor falou, leu, ninguém entendeu nada. Todo mundo louvou. Aí, quando acabou tudo, que eu entrei dentro do carro com a sogra, eu falei, escuta, Esther, eu não entendi direito o que o pastor falou. Você podia me explicar qual trecho do evangelho que ele falou? Porque eu não entendi. Aí ela falou, não, não é para a gente entender, é para a gente sentir no coração. Falei, ah, então é por isso que eu não entendi. Depois até arrependi, falei, para que eu fui falar isso com ela, né? Mas falei, porque eu não entendi nada. Então, eu acho que quando você tem uma explicação lógica, entendeu? Você explica o que Jesus fez, por que ele fez, é muito mais fácil você entender e aceitar, né? E tentar acompanhar Jesus, né? Porque como é que acompanha uma pessoa que você não sabe nem o que está falando? Você desculpa eu falar, mas eu lembrei disso e me incomodou tanto na época, mas tanto, que hoje já pode me convidar, me dar o que for que eu vou arranjar uma doença e não vou poder comparecer. Eu não dou conta. Vou acabar subindo e falando, eu vou imitar um pouquinho dos meus mentores da Terra, o que eles explicaram sobre isso, porque a gente não dá conta. Se você não entende, você não pode aceitar, né? Entendo, eu estou rindo aqui do jeito da senhora falar, que eu achei engraçado. Eu mesmo já fui em muitas igrejas evangélicas, fui padrinho de casamento de uns 4, e eu realmente fiquei muito emocionado com os cantos e com as pregações. Alguns pastores pregam com muita energia, com muita vontade, e as sensações são muito fortes mesmo. Teve num caso até que nós fomos lá e nós vimos um espírito superior se aproximar do pastor na hora dele fazer a preleção dele, uma preleção muito bonita. E sentindo coisa boa, tá ótimo, mas eu compreendo que se a gente tem a oportunidade de aprender, entender as causas para sabermos os efeitos do que o Cristo falou, é muito bom para a gente. Eu sempre conclamo as pessoas, principalmente os espíritas, para lerem a Bíblia. A gente se apega ao Evangelho, é ótimo, o Evangelho é maravilhoso, porque lá tem explicação. Mas eu falo para ler porque ali tem essência, né? O próprio Cristo ali, a vida do Cristo. E nós podemos conversar com os nossos irmãos de outras religiões na linguagem deles, né? Porque a linguagem espírita é difícil a aceitação imediata dos processos que a gente aceita com uma certa facilidade. Para nós espíritas, o mundo espiritual é uma realidade. A gente acredita no nosso lar, a gente pode passar por esquizofrênico. Imagina um espírito na frente de um psiquiatra ateu, e vai receber medicação ou vai ser internado. E vai falar assim, você conhece o André Luiz? André Luiz, quem é o espírito? Ah, ele mora no nosso lar, que é uma cidade que fica em cima do Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus do céu, interno. Como é que faz uma coisa dessa? Então, para nós, essa realidade é muito forte. E não necessariamente as outras pessoas vão compreender, porque vai depender de vários processos. O mais importante é que Cristo está chegando às pessoas. Se chegar pelo sentimento, bom. Se chegar pela razão, muito bom. Se chegar pelas ações, então o trabalho foi feito. Se o indivíduo tem lá no coração dele plantada a semente do amor e da caridade, independente da religião que for, ele vai estar fazendo bem, é isso que interessa. A gente não consegue pegar todas as pessoas dentro da doutrina espírita. O nosso grupo, ao longo do tempo, foi se selecionando. Não é todo mundo que aceita nem as nossas explicações. Nós tivemos pessoas, né, teve uma pessoa que chegou para mim, falou assim, Thales, muito legal o que você fala, mas eu não consigo sentir, eu não gosto de ficar pensando o que Jesus fala, eu quero é sentir. Então eu gosto de ir lá na Umbanda. Lá eu vejo o Preto Velho, lá a Pombagira desce, e é ali que eu sinto bem. Ô, meu irmão, fica à vontade. Cada um tem a sua opção, é lá que ele se sente bem. Quem sabe, né, ele sendo uma pessoa até mais caridosa do que a gente mesmo, se sente bem nesses locais. E aí que a gente compreende a necessidade de respeitar a opção de cada um. Mas o mais importante é que Jesus nasça no coração de qualquer indivíduo, não importa onde ele esteja. E, para isso, Deus utiliza vários caminhos através das várias religiões. Mas o importante mesmo é o trabalho do bem, né? Alguém tem algum comentário a mais? Obrigado, dona Beth, pelo comentário.
Senão, vamos fazer oração. Não, foi bom escutar essa explicação sua para me aprender a, quem sabe, sentir pelo coração também, né? Não, mas Porque essas explicações espíritas caem dentro da minha cabeça e eu consigo entender, consigo gostar do que eu escuto, entendeu? Eu acredito no que eu escuto, mas, infelizmente, em outros lugares eu não consegui nada disso. não, mas a Nem senhora ver. sente. Eu já percebi a senhora emocionada várias vezes. Eu percebi a senhora sentindo as vibrações do estudo. A senhora sente também. Não tem nada de errado nós juntarmos a compreensão intelectual com a compreensão sentimental. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras são tão sensíveis quanto racionais, e as outras são mais racionais. Jesus entrando e agindo, maravilha. Mais ou menos isso, né? Então vamos orar. E vamos trazer Jesus para nós através da oração, encher as nossas casas de amor, de paz, de serenidade. E aí vamos economizar nomes, né? Eu pedi para a Dona Beth, depois para Maria Tereza. Maria Tereza está pedindo aqui para fazer oração. Fique à vontade, Maria Tereza. Muito obrigada. Nosso Mestre Jesus, que a tua luz invada os nossos corações e as nossas casas e nos encha de amor, da tua serenidade, da tua energia. Energia essa que nos convida para a renovação no bem, na busca da nossa própria evolução, analisando nós mesmos, acertando o que está errado, buscando o controle dos próprios pensamentos e a vontade do coração firme que te busca e se alimenta de ti, que traz consigo a fé e a esperança necessárias para que continuemos nossa caminhada. Que esse estudo, todo baseado no Evangelho que o Senhor deixou para nós, encha o nosso coração e a nossa mente da serenidade de quem busca te entender, da paz de quem já entende o que é preciso fazer para chegarmos até ti. Que esse conhecimento não seja euforia vã, que esse conhecimento nos transforme, nos impulsione para melhor agir, tendo a tua moral e a tua lei como nossa base. Muito obrigada. Que assim, Senhor. Sim, seja.